E no último jogo, a gente empatou 2 jogos com o Santos. O último aqui a gente fez 3-0, tomou 3-3. Caramba. E aí depois a gente foi jogar com o São Paulo em São Januário e o Flamengo com o Santos no Maracanã, no mesmo horário. O São Paulo era o líder do grupo, era o único, porque na época valia 2 pontos. O único que só dependia dele era o São Paulo. Tá. Então o São Paulo tinha que ganhar da gente e... Flamengo... Não, São Paulo era só ganhar. Se ele já tava na final. O Vasco precisava ganhar e torcer pro Flamengo não ganhar. Tá. E o Flamengo era o segundo. Se o São Paulo não ganhasse, se o Flamengo ganhasse, classificava o São Paulo. E aí nós ganhamos 3-0, eu fiz um gol lá que foi eleito o gol mais bonito do ano, ganhei um carro até. Ah, é? E a torcida ficava gritando entrega, 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 e a final. Só que foi assim, e aí eu comprei uma moto com os bichos, né? Sei. Porque, uma outra particularidade, durante algum tempo ainda era amador. E amador não pagava imposto. Como assim? Mesmo jogando Mesmo jogando profissional, eu não tinha contrato. Eu assinei contrato 6 meses depois. Depois que eu tava na seleção. Podia isso antigamente? Pode até hoje. Ah, pode? Pode. É que hoje a lei permite que você faça contrato com 16 anos. Então nenhum time bota o cara para jogar no time principal sem ele ter contrato. Claro. Senão ele perde o atleta. E aí eu comprei uma moto e eu parava na rua de trás assim, né? O Rio de Janeiro faz calor pra caramba, então chegava de casaco, aí tinha que esconder o casaco. Aí um belo dia, o doutor Eurico me chamou e falou: quanto foi a moto? Aí eu, que moto? Aí ele: a moto que você anda vindo treinar. Me dá a chave. E a gente tinha um medo do Eurico, do doutor Eurico. Aí ele falou: quanto foi a moto? Aí eu, sei lá, falei, não lembro o valor. Sim. Ele fez o cheque na hora, a gente sacaneava muito ele do azulzinho. Dá um azulzinho desse aí, que era... Azulzinho o quê? O cheque do Itaú, do Unibanco, sei lá. Acho que é do Itaú, né? Nacional. Acho que era do Nacional. Nacional, é. Acho que era do Nacional. Dá um azulzinho desse aí. A gente sacaneava ele. Aí ele fez um cheque No lá. valor que você falou? No valor exato. Aí me tomou a moto. Medo de você cair. Claro, né? Com medo de cair. Aí, essas coisas. Que então, figura. Era meio pai, né? Meio pai. E eu já tinha carro. Ué, era mais pelo lance de... Era mais pelo lance de jovem, de ter a moto e tudo. Você escondia a roupa de motoqueiro, tudo? Você escondia? Não tinha roupa de motoqueiro. Você não tinha ia casaco... com casaco jeans, um casaco... Ah, tá. Né, casaco de couro, não. Mas era casaco jeans, E nem moletom. E o capacete? Na Então, época... O capacete eu deixava na padaria. Parava na padaria e deixava o capacete na padaria. Olha o esquema. E aí chegava, escondia a roupa, não sei o quê. Aí ele descobriu. Porque você fala, né? Você fala pra um, fala pra outro. Ele descobriu, ele me comprou a moto. Muito bom, muito bom. E a sua relação com o Eurico? Foi ele que fez o primeiro contrato contigo? Foi o primeiro. Ele fez com todo mundo. Tive problema, né? Porque eu já tava na seleção. E aí veio essa galera campeã da Taça São Paulo, ele botou todo mundo em fila indiana e todo mundo assinando o mesmo contrato e eu falei que não ia assinar. E aí quando eu fui pro treino, o treinador me barrou. Aí meu empresário ligou lá no hotel à noite e falou: que merda que você fez? Eu falei: porra, Pedrinho, eu não assinei, eu já sou titular, já tô indo pra seleção, vou assinar igual os caras que não jogaram nenhum. A partir ele falou: assina lá a porra do contrato, que já tá combinado, por fora você vai ganhar um pouco mais do que todo mundo. Senão tu não vai jogar domingo, caralho, aquela pressão. Aí, enfim. Aí assinou. Assinei. Mas era de praxe, sabe? Era um autoritarismo ali desnecessário. Na época tinha o tal de contrato de gaveta, né? Tinha o por fora, fora. E você vai ter que empresário... Era obrigatório? Você teve que ir atrás de empresário? Não era obrigatório ter. Dava pra gente resolver as nossas coisas, mas durante esse período todo pré-profissional, eu jogava nesse time de várzea, né? Com linguajar popular. E eu dormia muito, ia muito pra casa do goleiro do nosso time, que era o Mário Reigota, que é meu amigo até hoje, meu amigo irmão. E ele era muito amigo do Pedrinho. O Pedrinho Vicensótti jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, seleção brasileira. E aí o Pedrinho estava começando a empresariar.
E falou pro cara, você é seu empresário. Mas não me ajudava. Era só de boca. Na hora de contrato. E aí, só na hora que eu virei profissional mesmo, assim, que ele passou a tomar conta. E, cara, só tenho a agradecer, só tenho a elogiar. É porque ajuda pra Foi caramba, foi né? um pai, assim, um pai na parte que eu diria lúcida das coisas, assim, sabe? De conselheiros, Ah, né? é isso que eu ia falar. Não é De só conselho. o lance da grana. Não. É o lance de gerenciar carreira também? De carreira, de grana, de investimento. Ah, é? Foi um puta cara, assim, na minha vida. É, porque você não tinha nem. Você não Não tinha tinha, noção não tinha a menor nenhuma. noção, É. não tinha a menor noção. E aí, se seus pais estão morando já perto, nessa época já estão morando perto já no Rio, né? Não. Meus pais continuaram morando em Niterói, Ah, num bairrozinho um pouco melhor, num condomínio melhorzinho. Aí eu comecei. Aí eu joguei um ano no Vasco só e vim pro Palmeiras. Em 93. 93. Janeiro de 93. Aí meu salário E aumentou. eles sei lá. ficaram lá. Meus pais continuaram lá, aí eu comprei casa pra eles. E, enfim, aí os Essa dois vinda- pararam de trabalhar, eu comecei a mandar. Essa vinda mandar pro grana. Palmeiras foi na época do Parmalat. É, Parmalat. é. Que é, cara, montaram um Montaram um timaço. timaço, e aí os Você salários. sabia já disso? A Não, proposta quando te fizeram? Ó, vou montar esse time. Então, em 92, o brasileiro foi no primeiro semestre. Terminou no primeiro semestre? Ele começou e terminou no primeiro semestre. Tá. No segundo. E aí o Palmeiras, quando acabou o brasileiro, o Palmeiras tentou me contratar, Parmalat. Tá. E sem sucesso. Não conseguiram. Mas aí Quem ficou. barrou foi o Eurico? O Eurico, Tá. o Calçada, né, que era o presidente. E a gente ficou aquele contato, eu encontrava o Brunoro sempre, sabe? Ele ia ao Rio, eu vou te levar, vou te levar, vou te levar. E o Vasco, não, final do ano eu vendo. Final do ano eu vendo. Chegou o final do ano, não vendeu de novo. Eu fui pra pré-temporada. Tá. E aí o Palmeiras contratou o Edilson, porque O Edilson estava onde na época? no Tanabi. Tanabi? No Tanabi. Tá. Ele. Acho que ele já tá. Acho que foi pro Guarani. Tinha jogado acho que 6 meses no Guarani, sei lá, mas ele era do Tanabi. Tá. E era assim: como o Paulista foi no segundo semestre, Que estranho isso. cara. o Palmeiras perdeu a final pro São Paulo, em 92. E existia ali um. O time já tinha César Sampaio, Mazinho, Giancarlo, Zinho, Evaí Pô, e Maurílio. tá. E o Maurílio não agradava muito. Então faltava um cara pelo lado direito ali, que era eu, que eles queriam, né? Como seu pai falou, que eu comecei a me destacar pelo lado direito. E não conseguiram. Contrataram o Antônio Carlos, contrataram o Roberto Carlos. Mas pro ataque, só tinha uma deficiência. Uma peça faltando. uma peça Faltava uma faltando, peça ali. E aí, eles contrataram o Edilson, teoricamente não iam mais Já me contratar. supriram essa. Mas o Pedrinho tinha muita relação lá com o seu Calçada e Então, eu lá na e pré-temporada... pelo ele- fato de perder também de São Paulo, acho que a pressão para contratar mais gente ou Não, Com o Edilson já teve- meio que... o Edilson era a cereja do bolo, Ah, assim. tá. Era aquele jogador rápido pelo lado do campo que o Palmeiras procurava. E aí eu acabei chegando no Você foi campeão com o Palmeiras em cima do Corinthians em 94. 93 e 94. 93, 94. Paulista Peraí, e vamos chegar- brasileiro. Calma, vamos chegar lá. Aí eu cheguei, Você chega em janeiro. eu chego Tá. 3 dias antes da estreia do Paulista. Porque terminou o Paulista, começou outro Paulista. Que doido isso. Em eu não 93 lembrava voltou disso. ao contrário. Tá. Aí eu cheguei uns 3, 4 Não dias, fez mas a pré-temporada, Mas já tava fazendo no tava Vasco. fazendo Vasco. Aí estreiei contra o Marília em casa. E o Edilson jogou também? Jogou eu e o Edilson. Tá. E aí jogava. Aí O Evair também? Aí o time ficou. Aí tiraram o Jean, aí jogava. Aí recuou um pouco o Zinho, aí jogava Tá. César Sampaio, do meio pra frente, né? Jogava César Sampaio, Mazinho, Zinho. Tá. Eu, Evaí e Edilson. Esse era o time. Encaixou logo de cara? Encaixou logo de cara. Eles já tinham Um entrosamento. um entrosamento. É. E aí chegou o Antônio Carlos, chegou o Roberto Carlos, tudo junto. A gente chegou todo meio que junto. Ah, é? A gente estreou todo mundo junto. Tá. Eles já tinham um entrosamento, o treinador continuou, que era o Otacílio Gonçalves.
o Chapinha, né? Chamado Chapinha. Ele continuou, já tinha um entrosamento. O Carlinhos Neves, que era Cara, eu não lembro do Otacílio. fantástico. Era o Otacílio? Era o então? Otacílio. Era o Otacílio. O Luxemburgo chega... Chega na reta final ali do Paulista. Por quê? Porque perdeu alguma coisa? Porque o time começa a oscilar. Tá. O time começa a oscilar, começa a ter problema de relacionamento. A gente começou a ter uns E o Otacílio probleminhas não- ali. E o Otacílio, cara, Ele não aguentava. eu tenho sempre muita preocupação, porque é uma das pessoas mais adoráveis com quem eu tive prazer de trabalhar. Mas você fazia uma merda grande, ele te chamava no teu quarto, abria uma cerveja. Quer uma cerveja? Qual o problema? Vamos resolver. Ele não tinha pulso. Sei. Sabe? Assim, ele queria resolver as coisas Na boa. na boa e, cara, com atleta às vezes não funciona, entendeu? Às vezes você precisa ser enérgico, precisa ser mais duro, sabe? Ter uma cobrança. E aí veio o Vanderlei, era pra vir o Nelsinho Rosa. Ah, é? O desejo era o Nelsinho. Aí o Nelsinho teve um problema de saúde. O Nelsinho tava onde? Ele tava sem clube? Ele estava sem clube. Tá. E aí ele tinha feito um puta campeonato pelo Vasco um pouco antes. E aí tava sem clube. E aí veio o Vanderlei, que tinha sido campeão um ano antes com o Bragantino. Ah, foi nessa época, é verdade. Ele tinha sido campeão um ano antes, ou 2 anos antes com o Bragantino. Aí veio o Vanderlei E aí e o time explodiu. explodiu. E o que você acha que foi a diferente? Foi essa coisa do enérgico, de ser mais... A tática? O que ele mudou quando ele chegou assim? Taticamente ele era fantástico, ou né? Porque ele ainda tá é. trabalhando, mas ele era fantástico. É mesmo, né? cara? Mas a parte psicológica, eu acho que Era o forte dele. foi o forte. Motivação. Com todo o problema que ele tem, que ele é egocêntrico, Pô, difícil. fechou. Ele é difícil. É. Ele é vaidoso. E talvez isso não seja defeito, né? Mas Faz mas parte da faz parte da personalidade. Mas Isso é pro bem e pro mal. Não Mas tem jeito. pro lado profissional, ele foi Foi a fundamental. peça perfeita para aquele grupo. Eu digo que depois do 1-0, do gol do Viola, que ele imitou o porco, né, no primeiro jogo da final, se fosse o Chapinha, tenho dúvida se a gente reverteria. Ele pegou aquilo e transformou em uma motivação e ficaram mordidos. Como que é isso daí? Porque vocês eram favorito, todo mundo tinha certeza que o Palmeiras ia ser campeão, e de repente tem aquele gol do Viola, aquela imitação do porco. Como que foi isso no vestiário para vocês? Então, Como no vestiário parecia velório, né? Só que Foi no Morumbi, né? Foi no Morumbi. Os 2 jogos foram Os no 2 Morumbi. jogos. Aí a gente voltou direto para Atibaia, que era uma coisa assim que incomodava muito alguns atletas. Era concentração muito longa, sabe? Sei. Sem descanso. Sem descanso. Eu não era pai de família. Até aprendi isso, a diferença entre pai de família e chefe de família, né? Qual a diferença entre chefe de família e pai de família? Chefe de família é só quem é casado, que comanda a família. Pai de família é quem tem filho. Quem tem filho. Então, o pessoal que era pai de família reclamava muito dessa coisa de ficar o tempo todo. Só que assim, cara, o Palmeiras ficou quase 17 anos sem conquista do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Era favoritaço, tinha vantagem. Um investimento absurdo. Uma cobrança enorme. Perdeu, né? O Corinthians, time de massa, levava a massa toda pro Morumbi, né? Dividia ou até ocupava um espaço maior do que... Nessa época nessa época, claro, faz pouco tempo. Eram as 2 torcidas. O pessoal nem sabe o que é isso, quem é mais novo. O pessoal nem sabe o que é isso. Eram 2 torcidas, eles ocupavam até uma parte maior. Como se matava todo mundo hoje em dia, né? Se matavam. E aquela força, né? Tinha o Neto, tinha o Viola, tinha excelentes jogadores. Era o Ronaldo no gol? Ronaldo no gol, tudo. E aí a gente foi pra... E assim, cara, tem que ser honesto. Ninguém fazia parte da história do Palmeiras. Ninguém sabia que o Palmeiras estava 17 anos. Não carregava esse peso. A gente não carregava esse peso. Só que naquela semana a gente começou a entender... Sentir o que era. O que era pressão, isso, né? essa pressão. O que os jogadores do Palmeiras viviam. Tô falando por mim. E aí, cara, aquilo assustou todo mundo. E se não fosse o Vanderlei, não fosse um cara de pulso, de personalidade, de motivar a gente... Ia ter batido mais forte isso daí. A gente poderia entrar abatido. E a gente entrou
motivado pra cacete e reverteu, ganhamos de 4-0. E, cara, pra nossa geração, pra quem tem minha idade, assim, ou mais ou um pouquinho menos, né, de 40 a 60, 70 anos, é o título mais importante da história do Palmeiras. Porque meio que muda... 12 de junho de 93 muda o patamar da equipe. Entendeu? Aquela camisa que não era nem a camisa que ficou conhecida pelo Palmeiras, ela ganha uma importância, né? Não sei se você lembra, né, Mandíbula? Aquela camisa listrada, Isso né? é verde e branca. Verde e branca. Que até era, eu acho que até a torcida do Palmeiras também no começo deve ter reclamado pra caramba, né? Porque não é a tradicional e tal. Pra ficar com a marca, né, da Parmalat, eles quiseram mudar. E aí eu lembro, cara, porque eu sou corintiano e eu lembro como foi isso, porque a gente não esperava esse gol mesmo. E aí, realmente, aí veio nessa final, foi Aparecido? Como foi? Que era? É o Aparecido, né? Zé Aparecido. E aí, essa final aí, cara, aconteceu de tudo, né? Não, teve a todo mundo fala... né, você leva, não é? Não, como que é? Não, alguém te acerta. Não, eu que acerto... Não, mas antes, alguém te acerta antes. Não tem isso? A expulsão do Ronaldo é depois. É depois? É depois. Tá. Tem o... Porque tava 0-0. Então, me lembra esse jogo. Com certeza você lembra bem melhor do que eu. Como foi o jogo? Começa o jogo tenso. O jogo foi 1-0 no tempo normal, gol do Zinho de perna direita. 1-0? E aí foi pra prorrogação o Palmeiras com a vantagem do empate. E na prorrogação foi 3-0. Porque você tinha o melhor campeonato. A gente tinha feito a melhor campanha. Enquanto tava 0-0, eu dei um carrinho no Paulo Sérgio e que não pegou. E aí tem quem diga, e seria justo, não tô aqui, me arrependo. Que deveria ser expulso. Há quem diga que deveria ser expulso, e aí poderia mudar a história do jogo. E aí falam, né? Porque assim, quando você tem dinheiro de fora, né? De uma empresa multinacional, as pessoas diziam que a Parmalat comprou tudo. Cara, eu vou te falar uma coisa, até outro dia eu falava a mesma coisa, cara, não é? Quem todo mundo fala, foi comprado esse jogo, o juiz foi comprado. Mas a gente que estava lá, a gente achava que não. Não que não, a gente achava que a gente era prejudicado porque era o mais rico, era quem tinha poder de comprar todos os atletas. Tá todo mundo, a imprensa... Salários absurdos, entendeu? Assim, porque... como é que você tira o Zinho do Flamengo? Como é que você tira o Edmundo do Vasco? E vai chamando os melhores. Entendeu? Os melhores sem... Monta uma seleção. Vai montando e você vai pagando salários altíssimos. Então, todo mundo... Mais ou menos o que acontece hoje, né? O Flamengo, que tem lá o Flamengo. O Galo, Entendeu? Que tem os melhores times, todo mundo acha que esses times só estão ali por causa do dinheiro. E não, tem trabalho, tem competência, tem visão, né? De você encontrar o atleta ideal para aquela posição. E o técnico, você falou de entrar na hora certa. Não, o Vanderlei foi fundamental, cara. Eu tenho meus problemas pessoais com ele. Mas já resolvidos ou não? Não, da minha parte resolvido. Eu emprestei um dinheiro para ele. E em qual época? Ele não me pagou. Em 96. Eu emprestei um dinheiro pra ele em 96, ele não me pagou, fui pra justiça. Caramba! Recebi um valor muito maior e aí ele é bravo com isso até hoje. Parou de falar comigo, enfim.